Foi muito bom estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra hoje à noite. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Neemias. Quero deixar aqui para a igreja, um abraço na nossa comunidade ali na Bela Vista, Também aqui com minha esposa que está aqui presente. E espero que hoje à noite o que o Senhor colocou no meu coração venha edificar a vida também da igreja, as nossas vidas, porque esse tema que eu estarei compartilhando hoje à noite, nesses dias eu tenho pensado sobre ele e é algo que Deus tem falado no meu coração. Amém? Espero que hoje à noite o Senhor, pela palavra e pelo seu Espírito também, venha comunicar a cada um de nós, se utilizando a minha vida, como um instrumento na mão do Senhor, e que ao terminarmos o culto hoje à noite, possamos voltar para os nossos lares edificados e que a palavra do Senhor, mais uma vez, como assim tem feito aqui, através dos servos, das servas do Senhor que ministram a palavra, tem falado aos corações dos irmãos. Eu gostaria, como exposição hoje à noite, ler esses 3 capítulos, mas ficaria longa a leitura. Eu quero me deter aqui no livro de Neemias, mais especificamente do capítulo 8 ao capítulo 10, mas quero ler com a igreja até o verso 12, Neemias 8, do 1 ao 12. Diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que todo o povo entendesse o que se lia. Neemias era o governador e Esdras o sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este é dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Na minha tradução NAA, a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalme-se, porque este é dia santo. Não fiquem tristes.
Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar poções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, né, e concorde conosco em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, pela revelação da Tua palavra, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, nesse recinto, ó Deus, nessa casa onde, ó Deus, é preparada para a ministração da Tua palavra, para nós recebermos as instruções através, Senhor, e pelo Teu Espírito aos nossos corações. E te pedimos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor venha com a Tua graça e misericórdia, Senhor, se utilizar da minha vida para transmitir o que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. É certo que, Senhor, que como ser humano e vulnerável e falho, muitas vezes, Senhor, nós meditamos na palavra, nós queremos transmitir a Tua mensagem, mas é possível, ó Deus, que como homem, a gente tenha, nas nossas limitações, na verdade, não conseguimos fazer de uma maneira mais clara, mas pelo Teu Espírito e com a Tua graça e misericórdia, eu creio que o Senhor é poderoso para comunicar aquilo que Tu queres nesta noite, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Ó Pai, eu quero apresentar a minha vida e também a Tua igreja, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, e que nesta noite o Senhor continue a falar, assim como Tu já fizeste, desde o início do culto, através da leitura da Tua palavra, através das orações e dos louvores, ó Deus, que foram aqui entoados, ó Deus, fundamentados também nas verdades da Tua palavra. Ó Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado, ó Pai, por este dia que o Senhor nos concedeu, que é uma prova viva da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor infinito, e nesse dia, Senhor, Deus abundou em nossas vidas, nos dando a oportunidade de mais um dia na nossa existência, poder estar aqui, juntamente com os irmãos, ó Deus, orando, ó Deus, meditando na Tua palavra, cultuando ao Teu nome, ó Deus, e dedicando esse tempo para sermos, ó Deus, edificados pela Tua palavra, a Tua viva e santa palavra, que edifica a nossa alma e edifica o nosso coração. Nós Te pedimos, ó Deus, nós nos despimos aqui nesta noite na Tua presença, declaramos, ó Deus, a nossa dependência a Teu Espírito Santo, e sabemos, ó Pai, que sem Ti, Senhor Jesus, nada podemos fazer se o Senhor não for conosco. E por isso, Deus, eu coloco a minha vida, Senhor, a minha mente nesta noite e a minha voz, Senhor, naquilo que eu irei falar. Que o Senhor venha, ó Deus, confirmar a Tua palavra, e que o Senhor venha, ó Deus, se utilizar da minha vida e da minha voz, para que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, e edificada e guardada em nosso coração. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria pedir que os irmãos ficassem com a sua Bíblia aberta. A gente vai trabalhar aqui um pouquinho nesses capítulos, né, do 8 a 10, mas eu vou fazer também utilizar um pouquinho aqui do livro de Neemias para trabalhar aqui o tema, que daqui a pouco a gente vai ouvir claramente do que o Senhor colocou em nosso coração. Mas antes de nós adentrarmos aqui no texto, no capítulo 8, eu queria falar um pouquinho do contexto, né, do livro de Neemias, esse livro que, juntamente com o livro de Esdras e Neemias, eles fazem parte, né, do cânon hebraico em um só livro. Ou seja, na nossa Bíblia em português nós temos o livro, né, distinto, né, Esdras e Neemias, mas na Bíblia hebraica é um só livro, mas é fato nós afirmamos aqui que o conteúdo ele permanece, né? A revelação que o Senhor quer nos trazer pela palavra, né? O conteúdo dele é semelhante ao cânon dos judeus, a Bíblia hebraica, e a gente vai estar se detendo aqui nessa porção da palavra a partir aqui do livro de Neemias. Então, Esdras e Neemias, eles têm como foco central, como pano de fundo, no sentido, a volta do povo judeu da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro. Então, a gente vai ver assim a condição que o povo estava, e aqui no livro de Neemias, no início do livro de Neemias, nós vamos ver que o próprio Neemias, ele vai nos trazer aqui podemos dizer assim, um pano de fundo ali da situação, né, que estava Judá e Jerusalém. Eu queria que você voltasse um pouquinho aí no capítulo 1, no verso 1, quando diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, aproximadamente no nosso calendário, novembro e dezembro, no 20º ano, quando estava na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns homens de Judá,
E eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Verso 3. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio, os sobreviventes do exílio, se encontram lá na província e estão em grande miséria e humilhação. E as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, a condição de Judá e de Jerusalém, ao voltar do cativeiro, era uma condição de apostasia generalizada, ou seja, esfriamento da fé. Porque a palavra apostasia ela significa alguém, um determinado povo ou comunidade que um dia estava num determinado estado e por algum motivo e contexto ele decaiu da sua primeira posição. E aí a gente vai observar que uma das características do povo de Israel era um povo que em muitos momentos eles estavam em uma comunhão mais íntima com Deus, adorando ao Senhor, com fervor no coração, expressando o seu amor a Deus. E em determinados momentos eles traçavam caminhos e se distanciavam e esfriavam em sua fé. O contexto aqui vai nos mostrar um contexto de apostasia, não apenas no meio do povo, mas também no meio dos líderes e os sacerdotes em Judá e também em Jerusalém. Era um período de declínio moral e espiritual, e também casamentos ilícitos ou mistos estavam sendo tolerados tanto pela liderança como também pelo povo. A gente vê na revelação bíblica que uma das instruções de Deus para o povo de Israel era que eles não tomassem mulheres das nações pagãs, para que eles não se contaminassem com os deuses daquelas nações e viessem a se esquecer do Senhor. E aí, Deus, em sua presciência, Deus, em sua infinita sabedoria, na sua orientação, Deus já direcionava o povo a não tomar essa atitude, porque Deus sabia que no dia que o povo tomasse essas mulheres, eles seriam corrompidos em seus corações e esqueceriam dos mandamentos importantes e dos princípios do Senhor. Mas o povo desobedeceu a Deus, estava havendo casamentos mistos fora da aliança, e por causa desses casamentos, eles estavam se distanciando, esfriando em sua fé e enveredando no paganismo. Falando sobre casamento misto, nós temos um exemplo de um rei muito sábio na Bíblia, um dos mais sábios da história, Salomão, que no seu reinado ele chegou no apogeu, no reino de Israel, mas segundo a história, ele, por ter muitas mulheres, ele chegou a adorar os ídolos e também os deuses das nações pagãs. Então Deus ele orientou o povo a não tomar as mulheres dessas nações pagãs, mas sim as mulheres da aliança dentro sim da nação, do povo de Judá e do povo de Israel. Mas o povo distanciado de Deus começaram a relativizar os princípios de Deus, a tomarem mulheres de outras nações, a enveredar no paganismo e muitas vezes adorar aos deuses também estranhos, aos ídolos das outras nações, e se distanciar do Senhor. E aí o contexto, Deus, ele permite o cativeiro babilônico, o povo vai para o cativeiro, 70 anos de humilhação, 70 anos de sofrimento, na mão de uma nação pagã. A Babilônia é uma nação mais pagã daquela época, de vários deuses, de um rei que não conhecia, de um imperador que não conhecia a Deus, e fez aquele povo cativo e os levou para que o Senhor tratasse com o povo no exílio na Babilônia. E aqui no texto que nós acabamos de ler, o próprio Neemias, na revelação aqui do livro, nós vamos ver que a condição de Judá e Jerusalém, condição de miséria, de humilhação, Jerusalém, a cidade santa para os judeus, que eles iam anualmente ao templo para adorar. Nabucodonosor entrou no templo e pegou os utensílios do templo e levou para a casa do Deus de Nabucodonosor, Dagon, para os utensílios do Senhor ficarem ali em exposição naquele templo. Isso para um judeu era uma abominação. O seu templo ser invadido, o seu templo ser destruído. A sua cidade, que eles tinham um referencial, um zelo naquela época, estarem com as suas muralhas fendidas, o templo, de certa forma, foi ultrajado, e também a sua expectativa no sentido de adoração e de proteção ali na cidade de Jerusalém. Versículo 4, pela condição do povo, a gente vê que Neemias, ao ouvir estas palavras, Neemias, ao tomar conhecimento da situação em Judá e Jerusalém,
a Bíblia diz aqui que ele se assenta, ele chora e ele lamenta por muitos dias. A situação de um homem que tinha o coração no reino de Deus, a situação de um grande líder em Judá, do povo de Israel no Antigo Testamento, ao ver aquela condição, ele não fez da condição do povo um motivo, de comentários ou de palavras, soltas ao ar, mas ele toma como algo, que trouxe dor ao seu coração, ao ponto dele chorar e lamentar por alguns dias. Eu quero fazer aqui um adendo para nós que compomos a Igreja do Senhor, a obra de Deus, e que muitas vezes, irmão, nós tomamos conhecimento de algumas situações que acontecem na igreja, num contexto geral, e no contexto de algumas comunidades, até mesmo a comunidade que nós fazemos parte. Quando Deus ele nos mostra alguma situação que muitas vezes foge do propósito de Deus para aquela comunidade, para uma vida, não é para que a gente fique fazendo comentários não edificantes, mas Deus muitas vezes nos mostra situações para que a gente venha orar e assim mesmo nos colocarmos como instrumentos para que aquela situação ela venha a ser solucionada. Muitas vezes quando Deus nos mostra algo, é porque Deus quer uma postura nossa, uma atitude nossa, primeiramente de orar por aquela situação e também nos disponibilizarmos para que aquela situação ela venha a ser solucionada para a glória de Deus. E aí Deus começa a gerar uma visão no coração de Neemias. E a gente vai ver que, ao tomar conhecimento, Deus começa a trabalhar na vida do seu servo, na vida desse homem de Deus, para, através dele, realizar uma grande obra para o louvor da sua glória. E Deus começa gerando uma visão no coração de Neemias. Ao tomar conhecimento daquela situação, Neemias começa a prantear, ele começa a lamentar e a chorar, não apenas em um momento, mas a Bíblia diz aqui, por um período. Às vezes, a gente ora por uma situação, até mesmo na obra missionária, ou em uma situação de vulnerabilidade, ou de demanda da obra de Deus, e a gente começa a orar por uma situação, para que Deus levante pessoas, para, quem sabe, ir para um campo, ir para uma igreja, para uma comunidade sem pastor. E às vezes, Deus já começa a trabalhar na nossa vida quando a gente está orando. E a gente começa a orar e dizer, Senhor, mas não tem quem vá. Mas, Senhor, levanta um homem, levanta um teu servo, levanta uma serva para realizar a obra. Aí Deus começa a orar, Deus começa a trabalhar, e muitas vezes Ele pode comunicar através da oração e dizer, eu quero usar você mesmo, para mudar essa situação, para mudar essa realidade. Eu quero utilizar a sua vida, e essa dor, esse peso do Senhor na nossa vida, que muitas vezes Deus permite a gente sentir, é para que nós possamos também nos disponibilizarmos para realizar a obra do Senhor através de nós. É aquela frase que Deus trabalha primeiramente em nós, para depois trabalhar através de nós, para o louvor da sua glória. Amém? Então Deus começou a trabalhar na vida desse servo de Deus, e ele sente a necessidade, Deus começa a gerar uma visão no coração de Neemias, e aí Deus levanta Neemias para a reedificação dos muros de Jerusalém, que estavam fendidos, que estavam derribados, a reconstrução de Jerusalém, especificamente como um líder governamental, e também levanta Esdras para restaurar a lei no coração do povo. Cada um conforme o propósito de Deus. Um numa esfera, e o outro em uma esfera mais espiritual. Esdras como sacerdote e Neemias como governador. Queria que você voltasse aí para o capítulo 8. No versículo 9 diz assim, Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, ou seja, um copista da lei, Deus levanta para um grande propósito de reconstrução e de restauração, tanto no contexto estrutural e também no contexto espiritual. E aí eu falei para os irmãos no início que a minha meditação no texto, o que Deus tem falado nesses dias ao meu coração sobre avivamento espiritual, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos ver um dos maiores avivamentos dos tempos bíblicos. E esse avivamento, ele se estendeu e perdurou e precedeu até os tempos do Novo Testamento. Então, se você ler na sua meditação, em casa, pausadamente, a gente vai ver aqui um contexto de avivamento. Nós falamos sobre muitos avivamentos na história, que revolucionou contextos, revolucionou vidas. Esse aqui, através desses servos de Deus, especificamente também do sacerdote e escribas Esdras, Deus ele vai proporcionar um avivamento num contexto caótico.
Por isso a palavra avivar significa tornar vivo, né? Algo que talvez decaiu e se apagou no transcorrer da história. E nós não estamos imunes a isso, principalmente na geração que nós vivemos. Eu tenho observado algumas pregações de Hernandes já há um tempo. E o pastor Hernandes de Lopes, ele sempre tem mencionado nas suas pregações que ele tem ministrado em várias igrejas no Brasil. E aí eu não sou de generalizar, mas ele diz assim que muitas igrejas, muitas comunidades cristãs no Brasil necessitam urgentemente de um avivamento. Em algum momento, né, se perdeu nessa trajetória, em algum momento, né, apagou, quem sabe, nos seus propósitos, nos seus sonhos, no reino de Deus, no seu ardor, quem sabe, pela obra missionária, né, pelo avanço do reino aqui nessa terra. E é muito fácil. Nós, em nossa vulnerabilidade, a gente muitas vezes, irmãos, nessa correria do dia a dia, numa geração ativista, né? Aquele jovem, aquela jovem, né? Aquele pastor, aquele servo, aquela serva, começar a se envolver e se embaraçar com os negócios desta vida, e de repente, irmãos, aquele fervor do primeiro amor, a gente começar a deixar um pouco assim de lado, aqueles projetos, aqueles sonhos, quem sabe, de ganhar Campina Grande, de ganhar Paraíba, de ganhar o Brasil, de ganhar o mundo, né? O contexto transcultural para a glória de Deus, e às vezes aquilo ali a gente começa a deixar, talvez como segundo, terceiro projeto para a nossa vida. Quem sabe hoje à noite, através dessa palavra, avivamento espiritual, o Senhor, né, está utilizando a palavra, porque essa palavra é para mim, essa palavra é para nós nesta noite, é para a igreja do Senhor. Assim como eu mencionei, muitos de nós, quem sabe individualmente, quem sabe como comunidade e quem sabe como igreja, e visão, irmãos, de perspectiva, de reino e obra missionária, nós estamos precisando, quem sabe, de um renovo do Senhor na nossa vida. Renovo de propósito, renovo de visão, renovo, irmãos, né, daqueles sonhos que nós sonhamos e por alguma coisa, por alguma frustração, nós até achamos que Deus não estava no negócio, que Deus talvez não fluiu naquele momento. Mas aqui, através dessa palavra, né, que o Senhor venha nos edificar hoje à noite, nós possamos ver que em um momento, no meio de um povo, né, de um contexto, né, porque Judá, diferentemente das outras nações em Israel, permaneceu mais fiel. Mas lá na frente, eles começaram a cometer pecados e o Senhor os levou para o cativeiro assírio. Os dois cativeiros em Israel, babilônico e assírio. Por que Deus permitiu o cativeiro? Para dar uma chacoalhada naquele povo, que Deus amava, né? Que Deus, muitas vezes um povo de coração obstinado, muitas vezes um povo que se desviava dos propósitos de Deus, mas Deus, irmãos, não se esqueceu daquele povo, assim também como Ele não se esquece de nós. Amém? Porque se não fosse a graça dEle, se não fosse a misericórdia, onde nós estaríamos hoje? Onde é que eu estaria? Aquele pastor que começou lá no Círculo Grotão, cheio de sonhos, mas que muitas vezes, no caminhar, aí parece que vem, irmãos, para nos engessar, e vem para a gente, sei lá, né, para tentar nuviar a visão que Deus e o propósito que Deus quer realizar através da nossa vida. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer que Deus não se esqueceu dos projetos dEle na sua vida, que Deus, irmãos, Ele não abre mão da minha vida e da sua vida, Ele não se esquece e de maneira nenhuma Ele vai nos lançar fora desse projeto dEle, projeto de reino, para o louvor da sua glória. E aqui, no texto, né, nesse avivamento, e trazendo aqui um contexto para a nossa realidade, onde nós como igreja, e muitos de nós individualmente ou como comunidade, precisamos, né, desse avivar no nosso relacionamento com o Senhor a cada dia na nossa vida. Eu estava meditando e pensando acerca de avivamento. O avivamento espiritual, ele pode acontecer ou ocorrer de modo individual na vida de uma pessoa, de um ser humano. Pode acontecer a nível de uma comunidade cristã e através de um povo. E também, o avivamento, ele produz mudanças poderosas, tanto no aspecto pessoal, social e espiritual. Eu meditando, eu comecei a ler, eu estava pensando assim, dar uma leitura em algumas biografias, né, desses homens de Deus que a gente fala tanto sobre eles. Jonathan Edwards pregou um sermão, pecadores na mão de um Deus irado. Mas a gente foca o sermão e foca o acontecimento. Mas o que antecedeu o sermão? Um homem de oração, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Se nós formos ver, né, esses homens que Deus usou, Taylor, John Wesley, todos esses homens que nós usamos como exemplo para a nossa geração, e os pais da igreja, os personagens da Bíblia,
esses homens eram homens que tinham um comprometimento com o reino, através de uma vida de oração, através de uma vida de busca na presença do Senhor. E eu vi e lembrei de um avivamento de um jovem, Evan Roberts. Esse jovem, ele era um mineiro das minas de carvão, um jovem leigo. E esse jovem, Deus levantou ele para um grande avivamento no país de Gales, no início do século XX, em 1904, 1905. Um jovem mineiro, né, que trabalhava nas minas, no Principado da Grã-Bretanha, ou seja, no país de Gales, e os estudiosos denominam como um dos maiores avivamentos da história. Foi um avivamento curto, né? E não há como a gente medir um tempo de avivamento. Mas, segundo alguns estudiosos, esse avivamento durou 18 meses e foi o suficiente para, nos 6 primeiros meses, alcançar 100 mil galeses para Cristo. Imagine. Até muitos que estavam na igreja, servindo ao Senhor de forma religiosa, né, de uma forma apática, o Espírito Santo veio sobre essa comunidade e sobre esse povo, e esse povo, irmãos, conta a história como um dos maiores avivamentos da história. E segundo a narrativa, esse efeito foi nas vilas, nas aldeias, né, foi muito marcante. Os bares, eles foram esvaziados, porque havia naquela época, né, muita prostituição, muita dependência do álcool, e os bares foram esvaziados, muitos deles faliram, foram obrigados a fecharem as portas, houve quedas marcantes na criminalidade, homens rudes, né, mineiros, eles foram amansados, e eles passaram, né, com as suas vidas transformadas, a valorizarem suas famílias, porque ficavam em casa e passaram a dar atenção aos filhos. Conforme a história, nesse avivamento, né, no país de Gales, houve até também, nos tribunais de justiça, muitas vezes faltaram em casa para julgamento. E a polícia, né, faltou trabalho para a polícia. Os policiais faziam quartetos para as pessoas irem cantar nas igrejas. Ou seja, um mover do Espírito Santo, um mover de Deus no país de Gales, naquele período, trazendo um avivamento e mudando um contexto de um país, né, pequeno, mas impactado pelo poder do Evangelho. Será que o Senhor não pode fazer isso na nossa nação? Às vezes, irmão, nós até começamos a pensar, né, que Deus vai mudar o Brasil através dos políticos, através de outras situações, que Deus coloque políticos tementes a Deus, que Deus coloque pessoas que temam ao Senhor, mas, na verdade, irmãos, Deus quer transformar a nossa nação através da sua igreja, através da nossa vida, através do poder da oração, como o culto de oração hoje à noite, a igreja clamando, a igreja buscando, né, na presença do Senhor, e Deus, ele é poderoso para mudar a realidade da nossa nação. Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar a nossa vida individualmente. Então Deus mudou o país de Gales ali no começo do século XX, e aí a gente vai observar aqui no contexto do avivamento, e houve vários avivamentos, né? O avivamento na Rua Azusa, vários avivamentos de pessoas que estavam orando, e Deus levantou, e Deus fez, mas a gente vai observar aqui no texto, tanto os avivamentos contemporâneos, como os avivamentos passados. Existiam alguns elementos, houve um ambiente para o avivamento acontecer. E aqui no texto, o primeiro ambiente, o primeiro elemento para o avivamento aqui no tempo de Esdras foi, na verdade, uma oração constante e suplicante. Na verdade, não está aqui no texto, né? Voltando aqui para o capítulo 1, mas no contexto do livro de Neemias, a gente vai observar que o ambiente do avivamento, sempre quando acontece um avivamento, há um povo orando. E não é, irmãos, uma oração. Deus pode fazer uma oração momentânea, mas às vezes é tempo de oração. Súplica na presença do Senhor, clamor na presença do Senhor, oração, né, perseverante na presença do Senhor. E quando Neemias tomou conhecimento da situação, capítulo 1, ele se assenta, ele chora, ele lamenta aquela situação, ele sente a dor dos seus compatriotas, e sem sentir a dor, nós não chegamos a lugar nenhum. Se nós não sentimos a dor do sertanejo, se nós não sentimos a dor das pessoas que estão lá no Cariri, que estão lá na ponta da corda, que não têm conhecimento, a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, quem sabe tantos sermões durante tantos momentos maravilhosos, eles não têm essa oportunidade como nós, é necessário sentir a dor primeiro. E aí Deus começa a gerar visão, começa a gerar na alma de Neemias, né, o peso do Senhor, a dor pelos seus compatriotas, por aquela situação. Aí esse homem, depois dele sentir a realidade do povo, ele faz dessa situação o motivo de oração. E no versículo
4 diz assim: fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. E ele começa, a partir desse momento, ao tomar conhecimento da situação, a orar na presença do Senhor. Então, o ambiente do avivamento começa não apenas no capítulo 8, mas num contexto mais amplo, de um homem que orava, de um homem, né, que tinha uma vida de oração. E só para falar com o rei, ele era copeiro do rei, a gente vai ver que ele começa a orar, diz o texto aqui, no capítulo 1. Ele começa a orar no mês de Quisleu, que corresponde a novembro e dezembro no nosso calendário. E quando ele vai falar com o rei, ele ora e jejuma antes de ir, e ele vai falar com o rei no mês de Nisan, que corresponde ao nosso calendário ao mês de março e abril. Aproximadamente 4 meses de oração e jejum, para ir falar com o rei, para comunicar que ele iria, e Deus trabalhar no coração daquele rei. Então Neemias, ele era um homem de oração. O ambiente do avivamento, ele começa no contexto de oração. E Neemias, no livro, ele ora 8 vezes, espontaneamente, na presença de Deus. Então, oração era o estilo de vida de Neemias. Neemias apenas não frequentava um culto de oração, ele vivia oração na sua vida. E nós precisamos, irmãos, frequentar os cultos de oração, mas a oração também fazer parte da nossa vida cotidiana. Ter experiências com o Senhor, né? Nossas experiências pessoais com o Senhor. Para que a gente não passe a nossa vida contando as experiências dos outros e a gente não tenha nossas próprias experiências com Cristo. Porque assim como Deus usou os pais da igreja, assim como o Senhor usou a vida de Neemias, a vida de Esdras, em contextos específicos e segundo a sua vontade, Ele também quer usar a nossa vida, na nossa realidade. É engano nosso achar que talvez a gente se sente pequeno, né? É tão pequeno, vulnerável, mas Deus, irmãos, Ele pega, né, pessoas que, aos olhos humanos, né, podemos dizer, as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Aí pega um trabalhador de uma mina, leigo, e enche esse homem do Espírito Santo e usa esse homem numa geração, em um principado, um pequeno principado de uma região na Europa, né? E esse homem Deus usa poderosamente para a glória dele. Também a gente vai ver um testemunho marcante de avivamento, que é de um conde, né? Conde de Zinzendorf. Esse conde, ele é muito falado, né? Os moravianos, membro de uma família luterana. E em suas viagens pela Europa, ele vai em um museu na Alemanha. E quando ele chega no museu, eu creio que tinha vários quadros, mas um quadro chamou a atenção desse conde de Zinzendorf. Estava lá Cristo coroado, com a coroa de espinhos, e no quadro estava lá a frase, a afirmação: tudo isso eu fiz por ti, e tu, o que fazes por mim? Aquela frase marcou a vida desse homem. Esse homem rico, conde, volta para a sua realidade, e ao voltar, ele pega toda a sua fortuna, toda a sua riqueza, e ele começa a investir no reino. E conta a história que, em 1722, esse homem ele funda uma comunidade chamada Abrigo do Senhor. Uma comunidade cristã. E um domingo, em 1727, um memorável domingo, eles estavam reunidos para a ceia do Senhor, e o Espírito Santo veio sobre eles, levando-os a uma das maiores permanentes reuniões de oração, que durou mais de 100 anos ininterruptamente. E segundo a história, né, talvez os morávios foi um povo que mais enviou missionários na história da igreja. Provavelmente o próprio Zinzendorf se colocou para ser um missionário nas tribos indígenas. E ali muitos daqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo, foram avivados pelo Espírito, eles foram realizar a obra, né, de evangelização e a obra de missões. Amém? Como nós precisamos nessa geração, né? Que o Senhor, a cada dia, né, continue nos avivando, nos avive, para que a gente realize a sua obra, né, com eficácia para a glória de Deus. Então, o primeiro elemento e ambiente foi oração. Segundo, não tem mistério. Você chegar para um pastor sério, na geração que nós estamos vivendo, sem nenhuma meninice, né? Sem querer inverter valores e perguntar: pastor, o que é que eu faço para ter uma vida avivada? O que é que eu faço para ter um coração avivado? Não tem segredo. Oração e palavra. Sempre foi assim. E nós sabemos o caminho, mas muitas vezes nós não colocamos muito em prática isso. Segundo elemento e ambiente foi desejo ardente pela palavra e pela presença de Deus. Versículo, aí capítulo 8, no versículo
versículo 1. Veja, irmãos, no contexto, né, que esse povo sofreu, mas no contexto de avivamento, olha o que diz aqui. O povo pediu a Esdras, o escriba, que trouxessem o livro da lei. Naquela época ele não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Ali, o livro da lei de Moisés era a Torá, os primeiros livros, o Pentateuco. E eles pedem, né, para que Esdras, como sacerdote, trouxesse o livro da lei. E nesse contexto de avivamento vem, primeiramente, né, essa vida de oração suplicante, ardente na presença do Senhor, depois esse desejo também pela palavra. E eles oram, eles buscam a palavra e eles pedem para que Esdras traga o livro da lei. Porque o avivamento ele muda a nossa maneira de nos portarmos diante da palavra de Deus, a maneira que a gente lê e que a gente escuta a palavra. Porque nos tira de uma maneira formal, né, nos tira dessa maneira formal e mecânica para ser algo prazeroso, com fervor e com profundidade. Avivamento gera no coração do crente, de uma comunidade, de um povo, desejo pela palavra. E esse povo que estava distante, depois de passar pelo processo de Deus, eles começam a pedir ao sacerdote que eles trouxessem aquele livro, né, que por um período estava esquecido no meio do povo. E eles pedem, e a Bíblia vai dizer aqui como eles se comportaram diante da palavra no avivamento. Verso 1, o povo se ajuntou como um só homem para ouvir a leitura da lei. Ou seja, começaram como um só homem com propósito, né? Então, primeiro, né, começou a ter propósito na maneira de tratar a palavra de Deus. Depois também, eles ouviram com entendimento. Verso 2. O sacerdote trouxe a lei diante da congregação, composta por homens e mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Verso 8. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido, e faziam que, lendo, se entendesse. Então, eles estavam aqui no avivamento como um só homem, com propósito, com entendimento, porque a palavra de Deus ela precisa ser proclamada e também precisa ser entendida, para que a gente coloque em prática aquilo que a gente entende. E aí a gente vai observar também que eles continuam aqui no verso 3, né? Atitude diante da palavra, paciência e sem inquietação. Veja o que diz o verso 3. Esdras leu a lei diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, desde o nascer do dia até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos. Ou seja, num avivamento, o povo, irmãos, deixa de estar preocupado com o horário e se preocupa com a presença. Ou seja, estavam lá desde a alva, diz o texto aqui, desde a alva até o meio-dia, praticamente, né, um meio-dia diante da palavra de Deus. Segundo algumas informações que a gente tem, os avivamentos que aconteceram na África, os cultos lá duravam 4 horas e meia. 4 horas e meia de culto. Os irmãos adorando ao Senhor, e ali o pastor prega 2 horas e meia. E no dia que o pastor prega menos do que isso, os irmãos vão para casa chateados. Meu Deus, a palavra hoje foi pouco. Hoje, irmãos, a gente mora aqui, tem um carro para vir para o culto. Não estou falando no sentido da comunidade daqui, mas em muitas comunidades, a pessoa mora, às vezes, 2 ruas da igreja, e a gente coloca obstáculo para vir para o culto. Cultuar a Deus, ouvir a palavra de Deus, sabe? Então, o avivamento, né, ela tira essa perspectiva, né, de enfadonha, de ouvir a palavra, mas gera o desejo pela presença. Então, quanto mais palavra, melhor. Quanto mais a palavra proclamada pela graça, pela unção do Espírito Santo é ministrada, o povo tem desejo de ouvir. E não a gente ficar contando lá, olhando no relógio várias vezes, doido que o culto termine para ir para casa. Isso é um forte sinal de uma ausência de avivamento. Como nós tratamos com a palavra de Deus. Não ter desejo ardente pela palavra, tanto na meditação devocional, como também de ouvir a proclamação da palavra. Que a gente valorize isso, irmãos. O Brasil é um país privilegiado, porque hoje a gente está sentado aqui numa terça-feira, com as portas abertas. Ninguém nos impôs nada contrário para a gente vir aqui cultuar e declarar que nós amamos a Cristo, que nós amamos a palavra de Deus. Eu particularmente penso que isso não vai durar a vida de tempo. Vai vir tempos aí que a coisa não vai ficar tão fácil. E por isso a palavra de Deus deve ser valorizada. Tem um testemunho do pastor Ronaldo Lidório, quando eles chegaram em algumas tribos, né, na África, e eles não tinha a tradução de uma Bíblia. E eles disseram que era a tradução verbal de alguns versículos para que eles pudessem entender. E uma irmãzinha, né,
viajou dias para vir ouvir a palavra e memorizar alguns versículos para levar para aquele grupo lá que ela fazia parte. E o pastor Ronaldo Lidório, contando a experiência, ele disse que aquela irmã terminou aquele tempo, voltaram para casa. E depois, assim, com alguns dias, aquela irmã voltou. Ela tinha viajado para vir participar desse momento e depois retornou. Aí ela voltou e disse: pastor, eu voltei porque eu esqueci alguns versículos. E a palavra de Deus, ela é preciosa demais para que se perca. Que a gente valorize a palavra, que a gente valorize a escola dominical, que a gente valorize a nossa leitura devocional da palavra de Deus, porque pela leitura, Deus vai avivando nosso coração. Vai falando conosco através da revelação da palavra de Deus. Então, eles se posicionaram, né, no avivamento com paciência e sem inquietação. Eles também trataram a palavra de Deus com atenção. Verso 3, finalzinho. Todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Respeita a palavra. Verso 5. Esdras se encontrava no púlpito de madeira, num lugar mais elevado. Ou seja, o texto diz aqui no capítulo 1, né? Na verdade, aqui no capítulo 8, que Esdras estava no púlpito de madeira, como esse púlpito daqui, né? Hoje a gente está aqui um púlpito sofisticado de vidro, mas naquela época um púlpito de madeira, tipo como um local elevado, proclamando, lendo o livro da lei. Verso 5, ele abre o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Aí no comentário de Hernandes ele vai dizer assim, que o púlpito era mais alto, não para destacar a infabilidade do pregador, mas a exaltação da palavra, a excelência da palavra de Deus. E aí ele estava nesse púlpito, né? O povo em atitude de reverência, eles escutam a palavra, ele abre o livro e o povo se põe de pé. E aí a gente vai entender uma certa reverência. Eu não entendo reverência com a questão da posição, né? Algumas pessoas que dizem assim, reverência, vamos ficar de pé. Mas a reverência, na verdade, nem sempre está na posição que nós estamos, mas sim na condição do nosso coração. Eu posso estar orando em pé e ter mais reverência do que aquele que está orando em joelho. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar de joelho, mas existem denominações que a oração só é aceita se for de joelho. Mas os judeus oram em pé no Muro das Lamentações. E os judeus é o povo da revelação do Antigo Testamento, que tinha muita reverência com Deus, eles oravam em pé. Mas eu quero dizer aqui no sentido não de um contexto da posição em si, mas da reverência à palavra de Deus. Porque há lugar, irmãos, quando a palavra está sendo proclamada, aí dá sede no povo, o povo vai beber água dezenas de vezes. É a questão, pastor, me permita a expressão do banheiro, uma inquietação. Eu louvo a Deus aqui, porque a igreja aqui, os irmãos, estou percebendo, a palavra é pregada, mas a atenção de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então a palavra, eles ficaram em pé e receberam a palavra, diz o texto aqui, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, verso 6, e todo-poderoso, o povo levantando as mãos, responderam, amém e amém. E inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Ou seja, a atitude de adoração. A palavra de Deus, irmãos, ela nos leva a uma vida de adoração a Deus. Quer ser um adorador genuíno? Comece lendo a palavra. E eles, ao ouvirem a palavra, eles se inclinaram, adoraram e se prostraram com o rosto em terra. E essa atitude no Antigo Testamento significa atitude de quê? De humilhação. E aí, essa última atitude que eu quero falar aqui hoje à noite, com relação à palavra, nesse elemento, nesse ambiente de avivamento, é que ao povo, ao ouvir a palavra, olha qual foi a condição de um povo, que outrora estava na condição de apostasia, outrora estava distante de Deus, mas com a leitura da lei, esse povo foram quebrantados. E aí, diz o texto aqui, todo o povo, não eram alguns, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E a questão hoje à noite é, quando foi a última vez que a palavra de Deus, irmãos, mexeu na nossa estrutura a ponto de colocar a gente no chão, prostrado em humilhação, reconhecendo nossos pecados, contritos pelo nosso comportamento, muitas vezes indigno da santidade de Deus. E o povo aqui, ao ouvir a palavra, isso chama meu coração. Porque às vezes, irmãos, a gente pode se pegar com o coração meio gelado diante do Senhor. Lendo a palavra de forma gelada, de forma fria, de forma técnica, de forma mecânica. Às vezes, irmãos, até pregando, né? Preocupado com a exegese mais profunda de um texto. Quem sabe pregar para que as mentes das pessoas, né, sejam impactadas. Mas às vezes a nossa pregação não chega a lugar nenhum. Que o Senhor, irmãos, coloque fervor no nosso coração. Às vezes eu converso com minha esposa e digo, Cristina,
Às vezes eu prego na igreja, eu termino a pregação, volto para casa. Eu não sei se acontece com o pastor Ron, o pastor Jantos. Eu digo, meu Deus, foi isso hoje, Senhor. Aí a Cristina às vezes diz, fala com o coração. Eu digo, mas falar com o coração. Senhor, me ajude, Senhor, a falar com o coração. Me ajuda a pregar a tua palavra, sabe? Aí tem dia que a gente medita, faz uma exegese, a palavra no grego e tal, e vai, nada acontece. Aí tem dia que a gente vai pregar e diz, Senhor, se fosse possível hoje, Senhor, bota outro para pregar no meu lugar. Aí o Senhor diz, hoje eu vou operar, para mostrar que não é o teu intelectualismo, que não é a tua condição, né, humana, mas é a minha graça que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É assim que o Senhor nos quer, irmãos, quebrantados na presença dEle. Mas muitas vezes a palavra de Deus não tem causado esse impacto em nós, de nos fazer ir para o chão, sabe? Estou falando no sentido, os irmãos estão entendendo. O povo chorava, primeiro eles se inclinaram, eles foram se ajoelharam, eles se prostraram e foram se humilhar por conta dos seus pecados. E começaram a chorar, e todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então o primeiro elemento, uma oração suplicante, desejo ardente em oração pela presença do Senhor. Segundo, desejo pela palavra e pela presença de Deus. Terceiro elemento, né, do ambiente aqui de avivamento, arrependimento e confissão de pecados diante de Deus. É importante nós termos uma vida de confissão de pecado e de arrependimento na presença do Senhor. Porque nós somos pecadores vulneráveis, né? Ferimos muito a santidade do Senhor. E aí o povo, né, no avivamento, versículo 9, eu não vou ler todo o capítulo, capítulo 9, no versículo 1 e versículo 2, diz o texto aqui: no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, diz o texto aqui, de todos os estrangeiros, puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Ou seja, eles se arrependeram dos seus pecados e começaram a confessar os seus pecados diante do Senhor. Só um avivamento, irmãos. Eu já li sobre alguns avivamentos também na África, e alguns missionários, né, estavam lá na África, fazendo missões, pregando a palavra de Deus, e era muito comum lá, alguns africanos, os missionários passando, nem estavam pregando, passando, e aqueles africanos se jogavam assim, ajoelhados, chorando, clamando e confessando seus pecados. Olha o poder do avivamento, porque avivamento leva a uma comunidade, leva uma pessoa, leva uma nação a se arrepender e a confessar voluntariamente os seus pecados diante do Senhor. Eu tenho que caminhar rápido por causa do horário. O texto, como é 3 capítulos, eu estou pincelando, né? Eu não quero me deter muito, mas se você for ver em casa, eu vou citar aqui a oração de Neemias, capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele começa a orar e jejuar. Sabe o que Neemias fez? Neemias não orou assim, batendo no peito e dizendo: Senhor, esse povo é pecador. Senhor, tem misericórdia desse povo. Olha que povo de coração duro. Mas sabe qual é o conteúdo da oração de Neemias? Eu e a casa de meu pai pecamos contra ti. Versículo 6. E Deus, irmão, se agrada em um coração quebrantado. Porque Deus conhece a nossa vulnerabilidade. A gente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tu sabe que eu tenho essa inclinação aqui, mas me liberte disso, Senhor. Tu sabe que eu tenho essa dificuldade, mas me ajuda a vencer isso, Senhor. Senhor, eu tenho um pecado contra ti. Mas a gente vive muitas vezes a síndrome de Adão. Deus determinou um propósito na vida de Adão e Eva. Eles decaíram, né, naquele propósito. Aí quando Deus foi tratar com Adão, Adão disse: Senhor, mas foi a mulher que tu me desse. Síndrome de Adão. Por que Adão não disse para Deus: Deus, eu pequei contra ti, me perdoe? Foi a mulher que tu me desse. Aí a mulher também não ficou por trás, né? Para não perder lá a mesma linha do marido. Aí disse: foi a serpente. E ficou um jogando para o outro. E Deus não quer que a gente fique jogando a bola para ninguém, irmãos. Ah, pastor, mas essa palavra hoje, né, é para fulano de tal que não veio. Se ele não veio, é porque a palavra é para nós que estamos aqui. É aquela questão da gente abrir um texto, aquele texto vai lá e fala uma palavra forte, aí a gente diz: não, mas isso aqui não é aqui, né? E peraí, é aquele que eu quero, que agrada mais meu coração, que massageia mais meu ego. Mas Neemias, como homem de Deus, ele vai dizer para Deus assim: eu e a casa do meu pai pecamos contra ti. Aí no versículo 7 do capítulo 1, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, teu servo. Aí o povo se arrepende, capítulo 9, do 32 ao 37, né?
Eles vão dizer assim no versículo 33, tu fosse justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos maus. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei. Isso, irmãos, é que Deus quer que aconteça conosco. Ao ouvirmos a palavra, haja quebrantamento, e o quebrantamento nos leva, irmãos, a uma reflexão sincera e um arrependimento sincero e confissão de pecados na presença do Senhor. E por último, no ambiente de avivamento, oração ardente, né? Desejo pela palavra e pela presença de Deus. Também arrependimento e confissão de pecado. O arrependimento leva uma pessoa, uma comunidade e um povo a uma renovação de aliança. A gente não permanece mais o mesmo. Se for movimento, irmãos, fica só naquele momento. Se for só o choro emocional, vai ficar ali. Quem sabe a gente tira um peso momentâneo do coração. Aquele pesozinho assim do coração que estava, volta para casa, mas não muda. Uma condição do avivamento é que ele produz mudança de realidade. Produz mudança, primeiramente, na vida de quem é avivado. Aí sabe o que acontece no avivamento, na renovação da aliança? Primeiro, a aliança foi estabelecida pela liderança. Você vai ver aí no capítulo 9, versículo 38. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito. Os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes, e puseram um selo. Não vai ser só no verbal, não. Puseram um selo sobre ela. Ou seja, uma renovação de aliança, que nós vamos cumprir, a partir de agora, os mandamentos estabelecidos pelo nosso Deus. E diz o texto aí, o conteúdo, né? O povo também aderiu, 10, 28, e o conteúdo da aliança. Versículo 29b. Prometeram com juramento, e sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que andariam na palavra de Deus, que foi dada por Moisés, servo de Deus. Então, primeira renovação de aliança. A gente estava titubeando aí, estava fazendo coisas que não estavam agradando a Deus, mas a partir de agora, nós vamos andar mediante a palavra, mediante a lei do Senhor. Vamos buscar integralmente cumprir aquilo que Deus quer através da sua palavra para nós. Segundo, que guardaria e cumpriria os mandamentos do Senhor. Terceiro, não casariam com pessoas fora da aliança. Antes eles estavam, né, perdidões assim, fazendo coisas que Deus não se agradava disso. E eles disseram assim, não dariam suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos. Ou seja, cessou os casamentos mistos. Voltariam a guardar o sábado, que era um sinal da aliança de Deus com o povo de Israel, circuncisão e o sábado. E olha o que eles dizem aqui, verso 31. Se os povos da terra trouxerem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados. E que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Ou seja, naquele contexto de Israel, que era uma aliança com o povo, no dia que eles iriam estar adorando a Deus, ele disse, não tem negócio de trabalho comigo não compro mais mercadoria, eu não vendo mais, eu vou ter um coração voltado ali em contrição para buscar o meu Deus. E também, concluindo aqui, um ponto importante. Olha o que eles dizem. Ofertariam, dizimariam e trariam as primícias do Senhor. Quando a gente vai ler o texto de Malaquias, do profeta Malaquias, que foi também um período de apostasia, como era que os animais estavam sendo sacrificados? Estavam trazendo o coxo, estavam trazendo o doente, estavam trazendo o animal, né, de todo jeito, com falha, onde Deus ele diz assim, eu quero o melhor. E aí, quando eles renovaram a aliança passou também pela questão financeira, dos bens do povo de Israel, a ponto de ele dizer assim, nós vamos voltar a dizimar, nós vamos voltar a ofertar e a trazer as primícias do Senhor, do versículo 32 ao versículo 39. Porque eu entendo, irmãos, que questão financeira e espiritual também tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente não tem uma vida de aliança com Deus, ou quando a gente não está bem espiritualmente, uma das coisas que começa a falhar logo, irmãos, é na questão das ofertas, dos dízimos, das primícias para Deus. E a gente começa a perder foco e começa a investir em tantas coisas
e não entende que isso também faz parte de uma vida de adoração a Deus. Nós não mercantilizamos o Evangelho. Louvado seja Deus que na nossa denominação há pastores sérios, não mercantilizamos, mas nós também entendemos e ensinamos que dízimo e oferta é primícia para o Senhor, que é atitude de adoração a Deus, que é primeiros frutos para a glória de Deus. E quando a gente faz isso, não como barganha, nós temos uma vida suprida, porque Deus cuida de nós. Amém? Deus cuida de nós. E aí entra na questão da renovação da aliança. Eles ofertariam, dizimariam e entregariam as primícias. Deus em primeiro lugar. E aí, esse último ambiente, né, ou elemento do avivamento, é uma renovação da aliança. Quando há avivamento, há mudança de realidade. Nós não permanecemos mais os mesmos. Seja nesse contexto aqui, num contexto mais amplo, no contexto individual, há mudança de realidade. E para a gente aqui fechar a ministração já à noite, eu pensei em trazer um vídeo aqui, mas era um vídeo de 7 minutos, e talvez no WhatsApp não desse para colocar. Mas esse vídeo eu vi, né? O irmão Tiago, coordenador lá do ITESB, ele estava ministrando na escola dominical, e fala, irmão, sobre a igreja subterrânea na China. Eu fiquei muito tocado por aquele vídeo, porque a gente vive no contexto ocidental, e às vezes, irmãos, né, no período de pandemia, tantas coisas, a gente olha assim, meu Deus, a gente olha, né? E tem pastores amigos meus que dizem assim, que teve pessoas que, nesse período de pandemia, aproveitou para deixar de congregar, para deixar de vir ouvir a palavra de Deus, até mesmo para enveredar no pecado mesmo e no mundo mesmo. Né? Foram muitas igrejas esvaziadas, pregando a palavra, mas com poucas pessoas, as pessoas não valorizando como deveria valorizar a palavra. E tem hora a gente, como pastor, a gente sente isso. A gente estuda para trazer uma palavra, a gente se dedica, mesmo com a nossa vulnerabilidade, com as nossas limitações, que Deus usa a gente. Tem uns pregadores mais eloquentes, tem outros que mais faz isso com sinceridade e busca ser fiel na palavra. E às vezes não há uma valorização como deveria ser valorizado, não o pregador, mas a palavra. E aí, às vezes a gente fica querendo esmorecer, querendo ver assim, um desânimo. Mas quando a gente vê um vídeo daquele ali na China, no país comunista, que mais persegue cristãos no mundo hoje, atual. A gente fala da Coreia do Norte como país, né, segundo a Portas Abertas, que é mais fechado para o evangelho, mas o país que mais persegue cristãos hoje é a China. E tem irmãos nossos, quem sabe nesse exato momento, irmãos, reunidos em caverna no escuro. Porque se pegarem eles são mortos, terão cabeças esmagadas lá nas muralhas da China. Porque o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, diz, quem se levantar contra nós vai ter a cabeça esmagada nas muralhas. Xi Jinping, quase não saía. O ditador. Mas aqueles irmãos estão lá e a igreja está crescendo. A igreja subterrânea. E quando eu vi aquilo ali, eu entendi que não tem comunismo, não tem ideologia, não tem ditador, não tem resistência que pode impedir que a palavra de Deus alcance os corações das pessoas. Você crê assim, amém? Essa santa palavra, né? E o Senhor nos deu o privilégio de hoje à noite estarmos aqui sendo ministrados por ela. Amém? Que privilégio, né? E que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.